Boa tarde! Chegando para a nossa última live do livro, sobre o livro Aprendendo Inteligência do Professor Pierre. Última. Deixa o povo entrar. Esqueci de avisar aqui no Instagram, avisei só no grupo. Mas estamos aqui meio que quase no horário. E aí, o que vocês estão achando do livro? Aproveitando alguma coisa? Vamos escrevendo aí enquanto o povo tá chegando. Olá, Ramone! Assisti ao vivo hoje. Tudo bem. Bastante gente entrando, que legal. Bom, vamos lá? Enquanto o povo entra, só lembrando, nós estamos fazendo 3 lives para falar do conteúdo deste livro, que eu aprendi na inteligência. As primeiras partes estão disponíveis no YouTube, tá bom? Eu subi lá já a parte 1 e 2. Se você não está no grupo, eu estou mandando lá no grupo de leitura os links. Mas você pode procurar no YouTube. YouTube Família de Trigo, estão lá as lives, tá bom? A primeira live a gente viu os 3 primeiros capítulos, que é Por que Estudar, Quanto Estudar e Quanto Estudar. Depois, ontem nós vimos Como Estudar, né? Que nós vimos sobre a quantidade de estudo por dia, que tem que ser todos os dias, que tem que ser antes do ciclo do sono e que tem que ser usando a caneta e o papel, né, para você alertar o seu cérebro que aquilo é importante e para que ele faça, né, uma memória daquele conhecimento durante o sono, né? E vimos também o como se tornar mais inteligente. E hoje nós vamos ver os 5 passos. Deixa eu abrir aqui no meu livro, que eu vou riscando, aí eu vou lembrando o que eu tenho que falar. Apesar de que estou usando a minha caneta e o meu papel, né? Claro. Para ver se eu gravei alguma coisa. Bom, ele tá aqui, então, neste capítulo, 5 passos de como se tornar mais inteligente, né? Ele insiste que a inteligência não é como a cor dos olhos, né? Que você nasceu daquele jeito e você vai morrer daquele jeito. É plástico, né? Você consegue manter, ele fala isso em determinado ponto no último capítulo de cibernética. Ah, esqueci de desligar as notificações. Espera aí, que senão vai... Voltou. Então, ele vai falar que você pode manter o seu nível, mas você pode diminuir o seu nível de inteligência e você pode ampliar, com certeza, tá bom? Então, essa é a questão toda do livro. Você pode desenvolver a sua inteligência, né? Você não fez aquele teste QI há 15 anos atrás e você ainda tem aquele mesmo QI, né? Ele fala, inclusive, para você fazer um teste. Ele não fala no livro, ele falou em algum vídeo, mas faça um teste de QI, desses de internet mesmo, não importa o número que dê, mas faça de novo, daqui a um ano você tem que estar um pouco melhor, né? Essa é a proposta que ele faz em algum dos vídeos dele, fica aí a dica para quem nunca fez, é legal, eu gosto desses testes. Então, Ih, peraí, não, tô no capítulo errado, os 5 passos para se tornar mais inteligente. Deixa eu abrir aqui a página certa. Aqui. Primeiro passo que o professor Pierre dá é acreditar. Primeiro, acreditar nas suas próprias falhas mentais. Você tem os buracos que você precisa correr atrás e preencher. Essa é a primeira crença que você tem que ter. Acreditar que tem coisa ruim aí que precisa melhorar, tá bom? Segunda coisa que você tem que acreditar é que é possível que essas falhas sejam eliminadas. Então, por exemplo, nossa, eu sou uma pessoa que não consigo ter noção de espaço, não consigo ver o mapa direito de jeito nenhum. Sempre fica maior, fica menor, algumas coisas que eu compro a casa, por exemplo. Você precisa treinar isso, você pode melhorar nisso, é o que ele disse. Você precisa acreditar que você consegue melhorar onde você tem essas falhas. Por quê? Acredite que o seu cérebro é o computador mais fantástico que existe na face dessa terra.
né? E que você é capaz, então, de desenvolver habilidades e competências que você precise, tá bom? E a pior das barreiras é essa barreira que a gente se impõe, que é isso que a gente fala, ai não, eu sou muito ruim de matemática, e aí você se trava ali, você não dá nenhuma chance, você não tenta melhorar, você não tenta estudar, não tenta ver onde foi o buraco. Lembra que a gente falou da construção ontem do prédio, né? Onde você parou de aprender matemática? Volta lá, né? Não queira, eu já vou ver aqui as funções, né, do colegial e tal, matriz, não sei o que, se você não aprendeu antes, né? É só uma frustração. Então, identifica as falhas, saiba que você é capaz de vencer essas falhas e não se auto-sabote, né? Saiba que você é capaz de melhorar e que você não precisa desistir, né? A gente fala, ainda bem que você não é, né, de exatas, porque senão, ou você interpreta muito mal o texto, nossa, ainda bem que você é de exatas, né? Ainda bem que você faz matemática, porque, enfim, não se auto-sabote, ok? Não se imponha barreiras você mesmo. Continua procurando aí. A mãe, ela tá procurando. Onde ela parou de aprender a matemática que ela ainda não achou. Então vai, pega lá uma lista de um cronograma, de um currículo, vai vendo. Isso eu sei, isso eu sei, isso eu não sei, aí você vai achar. Vamos lá. Esse é o primeiro passo, então, que ele fala que é acreditar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ele fala muito uma coisa interessante aqui. Ele dava aula em cursinhos, ele começou em Campinas, né? Ele é matemático, químico, físico, enfim, né? Não, ele é físico e químico, que já tem tanta matemática quanto a física, né? Então, ele dava aula em cursinho para vestibular, e aí os alunos pediram para ele dar uma outra aula, né? Matéria, que é de... eles queriam que eu os preparasse para um exame de nível mental. Então, ele dava aula de nível mental. E aí, ele começou a aplicar essas coisas, né? Isso tá para tal, como isso tá para cá. Essas coisas de teste de QI mesmo, né? E aí, ele dava aulas seguindo essas coisas de nível mental. E aí, ele faz isso que ele fala em alguns dos livros, né? Aplicava um teste, depois no final aplicava o mesmo teste. E o raciocínio, a velocidade, né, a inteligência dos alunos realmente foi melhorada, fazendo essa aula, né? Então é bem interessante, porque ele vai mais pra frente falar sobre desafios, você precisa estimular a sua inteligência. Mas esse é outro passo. Então vamos lá. O segundo passo... desculpa, por que ele fala isso, né? Ele fala que esse negócio de reconfigurar a inteligência, né, é recente no sentido de agora as pessoas realmente estão acreditando, estão chegando dados, né, da psicologia que você pode melhorar, que a inteligência ela é plástica, né? Você pode melhorar de fato, ser mais inteligente daqui a um tempo ou menos daqui pouco antes, né? Melhor, menos inteligente daqui a um tempo. O segundo passo é evitar a burrice. Ele diz. Primeira burrice é o uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, as lícitas nós já sabemos, claro, mas as drogas permitidas também, né? Você faz muito uso de álcool, tabaco, coisa assim. Ele diz que você tende a ter uma alteração mental quando aquele uso é frequente, né? Então, ele diz para evitar. A próxima, dentro da burrice ainda, ele diz que a televisão é burrice. Ele dá o exemplo da talidomida, que foi, para quem não leu o livro, foi aquele remédio para enjoo, né, da metade do século XX ali, que as grávidas tomavam para deixar de ter enjoo. E aí, realmente funciona, né? Ele fala até num dos vídeos, né? Fala assim, a grávida vai ao médico e fala assim, eu quero aquele remédio lá que minha vizinha tá tomando. Não, mas não tem testes desse remédio, só tem testes em ratos e tal. Não, mas deu certo, ela tomou, não tem mais enjoo, não quero passar esse enjoo. E aí insistia em ter aquele remédio. E aí muita gente tomou. E quando começaram a nascer os bebês, aí os bebês estavam com sérios problemas. Tinham mão, mas não tinham braço, tinha pé, mas não tinha perna, não tinha olho, não tinha ouvido, né? São as vítimas do talidomida.
Inclusive aqui no Brasil tem uma pensão permanente que essas crianças, né, foram afetadas por essa medicação recebem e tudo mais. E ele faz essa comparação com a televisão. Ele fala que a televisão é a tamidolida da nossa geração, do nosso século. Ele fala que a gente está tão acostumado a sempre ter uma televisão ligada em tudo quanto é lugar que nós vamos, né? Sempre na casa tem uma TV, você não tá usando, ninguém tá assistindo, mas o negócio tá lá, falando, né? Querendo a sua atenção. Você tá tentando conversar aqui, tem uma coisa falando. Você vai na padaria, você tá tomando seu café, tem a TV falando. Você vai no restaurante, tá passando o jogo atrás, né? Todo lugar que nós vamos tem essa intromissão, né? Essa coisa falando, não importa quão importante seja aquela conversa que você tá tendo ali naquele ambiente, tem alguém te atrapalhando, que é a televisão, né? Então ele fala que a gente se acostumou a não prestar atenção. Ele até dá um exemplo no livro que ele estava dando uma palestra super importante e pro Secretaria de Educação da região sul aqui do Brasil. E ele tá lá num ponto alto da palestra dele e tem duas professoras conversando ali, como se ele fizesse ali o papel da televisão. É algo que tá falando, mas você tá acostumado já a ter algo falando no fundo mesmo, e você não tá nem aí. Você até desrespeita quem tá falando ali com você, né? Eu tenho um nervoso com isso. Eu tô falando ou explicando alguma coisa para as crianças, coisas assim, e tem alguém gritando no celular do lado. Nossa, é uma falta de educação absurda, né? Então ele fala que a televisão é a fonte disso, que é esse costume, né, de não se prestar atenção, costume de sempre ter um barulho interrompendo, né? Então ele fala que dessa questão da televisão a gente tem que evitar como se fosse uma droga mesmo, tá? Então é ainda do capítulo de evitar a burrice. Dentro da televisão ainda, ele fala que um dos grandes maus da televisão, dos grandes malefícios, é que é muito mais fácil você ligar a TV do que você abrir um livro. E isso é óbvio, né? Para quantos de nós? Todos nós, né? É muito mais fácil para me divertir, preciso distrair alguma coisa, você não vai pegar um romance aqui para ler, né? Você vai ligar a televisão e vai abrir o Netflix e vai assistir uma coisa pronta, né? Então ele fala que um dos grandes malefícios é esse, você substitui a leitura. E aí ele diz que então nós estamos aí vivendo a terceira geração, pelo menos, de analfabetos funcionais criados pela TV. Interessante ele falar disso, né? Ele fala que se você vê o PISA, ele cita no livro PISA de 2003, né, que é mais ou menos a época que o livro foi escrito, mas nós sabemos que a situação está tão ruim ou pior quanto, né, os últimos testes feitos. E ele fala que são analfabetos, né, essas crianças que fazem o PISA ali. Você vê que o Brasil vai pessimamente nos testes por analfabetismo. Não sabem ler, né, e ele diz que é essa geração criada pela televisão, né, cujo a distração, a alegria ou qualquer outra coisa que seja é feito na televisão. Depois da televisão, dentro de evitar a burrice, né, desse passo evitar a burrice, ele fala dos jogos, dos videogames, né, que também são assim, ele cita um tipo de jogo ali que fala assim, você tem um labirinto, você é o Teseu e você tem que achar o Minotauro nesse labirinto, você tá perdido ali, você vai teclar o F1 e vai aparecer um mapa na tua tela e você vai olhar no mapa, eu tenho que vir aqui, esquerda, depois esquerda, direita, para chegar no seu objetivo ali, né. Ele fala que esse tipo de jogo é ótimo, a pessoa que joga um jogo assim vai ter mais habilidade de depois pegar um mapa, conseguir se localizar, saber esquerda, direita, a gente vai conseguir chegar, né? Então, é um tipo de jogo que aumenta habilidades, né? Então, não é o jogo em si uma coisa ruim, né? Mas ele diz que onde você acha esse tipo de jogo? É uma exceção absurda, né? A maioria esmagadora são jogos, só corrida, não importa se eu capotar o carro 100 vezes, né? Eu não morro,
né? Mas eu tenho que chegar primeiro na frente, ou tenho que sair matando aleatoriamente, enfim. Eu falo que são jogos que emburrecem, né? Não só emburrecem, como tiram da realidade, né? Então ele cita alguns casos de como os jovens estão tão dentro do jogo que eles realmente saem da realidade e ficam naquela realidade virtual, onde você tem 10 vidas, né? Onde você joga, né, seu carro pelo barranco e você volta sem nenhum dano, enfim. Então, ele fala que esse tipo de jogo que nós temos hoje com frequência é só uma questão de imbecilizar mesmo. E dentro ainda desse tópico, do segundo tópico, é o mau uso da internet, né? Ele fala aqui, uma frase, eu vou tentar lembrar a frase. Ele diz que quando você consegue ter uma boa ferramenta que pode ser usada por idiotas, ela vai ser usada de maneira idiota. No sentido de quando você tinha um computador que era uma grande máquina de cálculos e tudo mais, caríssimo, milhões, empresas começaram a ter, ficou microcomputador, todo mundo consegue acessar e agora a gente usa de uma maneira idiota, né? Não que seja ruim, sim, ele fala que a internet é um dos grandes, né, descobrimentos e avanços, né, que nós tivemos no nosso século e é maravilhoso e tudo mais, mas que é usado de uma maneira muito imbecil. Então, por exemplo, em nível escolar, né, ele fala assim, o aluno não vai mais pesquisar as fontes, não sei o que lá, não, ele vai achar um site onde já tem aquilo resumido, onde ele vai dar o Ctrl+C, o Ctrl+V e vai estar pronto o trabalho dele, né? Então, ele diz que o Ctrl+C, o Ctrl+V é um dos males da internet. Depois ele diz que a escrita, ele detona com a escrita, né, com o jeito como se comunica na internet, né? Ele fala assim, você está com pressa e você escrever VC para escrever você, ele até entende, você está com pressa, você diminuiu ali 3 dígitos, né, contando com acento. Mas escrever não, né, não tem sentido nenhum, você usou a mesma quantidade de tempo para digitar aquilo do que da maneira correta. E ele fala que isso vai para os vestibulares, vai para as redações, vai para a sala de aula, né? É uma linguagem que se fez no mundo da internet, mas que é aquilo que aquele ser humano, informação, tá lendo todo santo dia, né? E é assim que ele vai escrever. E aí ele diz o que para mim é o mais terrível de todos, que é o vício, né? Que nós já sabemos disso, né? Quem faz os detox, né, de Instagram aí, sai tirando os apps do celular, disse que a internet em si, com redes sociais, ela tem um vício, ela desenvolve um vício tanto quanto uma droga química, né? E interessante, ele cita que o uso frequente de redes sociais causa um rebaixamento de QI maior do que o uso da maconha forte, né? Então, às vezes a gente, nossa, não sei o que, onde já se viu, mas a gente usa uma droga tão ruim ou pior, né? Ele cita que, na verdade ele não cita no livro, esse é um dos vídeos que eu vi dele, ele contando uma história que em um colégio de Campinas, militar, se eu não me engano, eles, quando você passa no vestibular lá na universidade, eles tiravam o celular, o computador, a pessoa ficava offline durante 1 mês. E ele falou que era uma sessão de desintoxicação mesmo, como se fosse num lugar de pessoas drogadas, vomitando, passando mal, com ataque epilético, pessoas desintoxicando do uso da internet, né? Então o uso é tão intenso que a hora que você tira aquilo, a pessoa tem reação física como se ela estivesse fazendo uso de uma droga química, que é o uso da internet. Então é isso, esse é o segundo passo, tá? Que é o evitar a burrice. Então dentro desse passo ficaram as drogas, a televisão, os jogos e a internet usada de uma forma ruim, ok? Terceiro passo é estudar pouco, né? Então, a gente já estudou sobre isso aqui, já falamos, ele cita inclusive no livro que ele já dedicou uma parte estrondosa aí do livro a falar disso, que nós comentamos ontem e anteontem, que é o estudar pouco, mas estudar todos os dias,
ok? Criar o hábito do estudo, né? O hábito de estudar todos os dias. Ele fala que a coisa mais catastrófica que pode acontecer dentro da escola é o professor falar para o aluno: estuda porque isso vai cair na prova, presta atenção que isso vai cair na prova, né? E ele fala, é aquilo que a gente já comentou muito antes, né? Você tá incentivando o aluno a estudar para a prova, não para se ficar mais inteligente, né? Não para aprender alguma coisa. Então, isso é uma coisa que acaba amputando ali a percepção, porque é massivo, né? Todo mundo então tá estudando para a prova. Por que eu vou estudar para aprender? Isso nem ocorre, né, na cabeça do aluno. Nossa, será que eu posso estudar para aprender? Né? Então ele fala, por exemplo, ele dá um exemplo aqui da OAB ainda, que eu acho que é o mais fácil mesmo de a gente visualizar, né? A pessoa que faz o vestibular, faz o direito numa boa faculdade e depois reprova na OAB, né? Então ele fala que ele entra no táxi com uma pessoa que ele sempre pegava ali, e ele começa a perguntar pro motorista, na verdade o motorista pergunta a ele se lá onde ele dava aula tinha algum cursinho de OAB. Aí ele fala assim: nossa, mas por que você quer saber? Não, porque os meus colegas, todo mundo termina a faculdade, já vai pro cursinho para poder fazer o exame da ordem, e eu queria também. Ele falou assim: mas o que você estuda? Eu falei assim: eu estudo direito, né? Eu falei assim: mas eles ensinam o quê? Receita de bolo na sua faculdade? Não, cara, não, ensina, né, como você monta alguma coisa? Não, ensina direito. Eu falei assim: então você tá fazendo um cursinho de 5 anos só estudando direito, que é o que cai no exame da ordem. Aí, tipo, a pessoa: nossa, é mesmo, né? Então, tá tão que não, eu preciso terminar a faculdade, aí eu vou fazer o cursinho pra ver o que eu vi na faculdade, pra poder passar numa prova, né? É muito bizarro ele contando, mas ele falou assim: tá tão no automático, todo mundo faz cursinho pra passar no exame da ordem. Como assim? Eu posso aprender isso durante a faculdade? Cara, tudo que vai cair no exame você tá vendo na faculdade, né? Então, é tipo uma corda pra vida, né? Ai, dei muita risada nessa parte. Então, ele diz para estudar pouco, mas estudar todos os dias e se organizar, né? Ele diz, ter um método. Então você vai estudar, você vai escrevendo como você faz o seu esquema de estudo aí, você ter uma agenda, né? Você ter um lugar de estudo, como a gente já falou, um lugar confortável, né? Que não te dê uma dor nas costas, mas que não durma também, né? E que você consiga fazer as suas anotações. Você ter todos os dias o estudo de tal hora a tal hora. Você delimitar uma agenda que entre no seu hábito, né? Eliminar as distrações, desliga o celular, desliga a TV que tá falando lá atrás. E lembrar que na aula você entende e quando você está sozinho é a hora que você aprende, ok? Que é tudo que a gente já falou antes. Terminei a minha primeira folha de 3, tá? Vamos lá. O quarto passo é procurar desafios. Ele fala: quando você tem duas opções para fazer uma coisa e você opta pela opção mais difícil, você está desenvolvendo a sua inteligência, tá? Escolher o mais difícil desenvolve a inteligência. Esses jogos, né, de palavra cruzada, quebra-cabeça, desafio matemático, né, enfim, são as coisas que estimulam o seu cérebro, são coisas mais difíceis, que você precisa fazer um pouco mais de esforço, né, para chegar naquilo, é o que vai desenvolver de fato a sua inteligência. Procurar desafios. Aí ele fala de filmes, né, você vai assistir um filme. Detalhe, ele não é contra, né, assistir filme, televisão, ele recomenda, inclusive, não eliminar. Eu não sei, ele não explica profundamente isso, nunca vi nenhum vídeo, mas ele bota entre parênteses: não eliminar, reduzir o uso da tela, da TV. Mas enfim, ele tem as ponderações dele aqui. Ele fala: você vai assistir um filme, por que você vai pôr dublado o filme? É mais difícil de entender, né, o filme que não é dublado, então você bota esse. Aí ele fala: se você escolheu entre o dublado e o legendado, você escolheu o legendado, você fez uma boa escolha. Aí você bota o filme em inglês e a legenda em português.
Aí você fez uma escolha ruim de novo. Ele fala, bota a legenda em inglês também. Que é pra forçar, você vai ser mais difícil? Claro que vai ser mais difícil. Mas a ideia é que seja mais difícil mesmo, se você quer se desenvolver naquele tempo. Estudantes de inglês, eu sempre falava isso pros meus alunos lá na física. Eu falava, bota o filme pra assistir e bota a legenda em inglês. Porque às vezes você não entende o que a pessoa falou, mas você lendo, você memoriza aquela palavra. Você pode pesquisar depois e no contexto da frase você entende, enfim. Então, filmes ele recomenda que sejam com a legenda no idioma. Fica aí o desafio. Só um parênteses, né? Ele dá um problema aqui. Ele diz assim, um professor de história, vou ler essa parte, tá? Chegou para o professor de matemática e disse, tenho 3 filhas, qual a idade de cada uma? Aí o professor de matemática responde que faltam dados. No intuito de dar mais informações, o professor de história complementa. Multiplicando a idade das 3, o resultado é 36. Ainda faltam dados, retrucou o matemático. Por coincidência, diz o de história, somando as idades, o resultado é igual ao número daquela casa. O professor de matemática olhou na direção apontada, sacudiu a cabeça e insistiu, ainda faltam dados. Então, no lance de inspiração, o professor de matemática afirmou, mas velha toca piano. Bom, agora dá para resolver, disse com um sorriso matemático. Ele não dá a resposta desse enigma, tá bom? Ele diz, procure, faça o exercício. Mas antes de sair procurando na internet como resolver assim, escuta o que ele fala na sequência. Ele fala que quando você dá um problema assim na sala de aula, você tem a sala dividida em 3 partes. A primeira e maior parte são os idiotas, ele fala, né? Que são aqueles que nem escutaram o que ele tá falando, porque eu não quero saber, não me interessa, né? Não tem a menor curiosidade por aquilo, não presta atenção e ouve, tá, que diferença faz na minha vida? E passa isso pra frente, tá? Os preguiçosos que começam a procurar. Quem conseguiu? Você descobriu como é que faz para chegar na resposta? Quanto é a resposta? Mas chegou na resposta, passou. Então ele é preguiçoso de fazer a conta, mas ele é curioso, né? Aquilo chama a atenção dele, ele quer saber como chegou naquele resultado. Então esses são os preguiçosos. Ele diz que os preguiçosos têm muita chance na vida ainda, porque nessa convivência, se interessar, né? De querer saber, achar a resposta usando o outro e tal, você acaba se interessando. E aí você acaba se estimulando e você acaba melhorando. Então, para os preguiçosos, ele diz que é a salvação. E depois os nerds, que são aqueles que eles não vão descansar a mente enquanto eles não acham a resposta para o enigma. E aí o nerd do lado fala, achei, ele fala, não abre a boca, não me mostra, porque eu quero chegar, né, nessa resposta por mim mesmo. Ele tem prazer, né, em sofrer aquela coisa de eu preciso chegar lá, né, e ele não quer ajuda, então ele é um nerd, que ele fala que é a categoria mais desprezada pelos jovens, né, e os jovens são desprezíveis por isso, ele diz. Enfim, ele dá uns comentários aqui, né, sobre bullying, etc e tal, diz que para os idiotas não há salvação, mas enfim, ele estimula os nerds, né? E os preguiçosos a se tornarem nerds um dia. Aqui, ó, a Ariane tá falando que já foi preguiçosa. Que bom que já passou. O preguiçoso melhora. Então tá bom. Ele diz uma coisa aqui muito interessante, que é um ditado chinês. Deixa eu ver aqui, que eu não anotei, por sinal. Mas ele diz que perdi onde está, tá? Mas o cerne é primeiro a dor e depois o prazer. Você vai quebrar a sua cabeça, você vai ficar nervoso, chateado, bravo, cabeça quente, querendo resolver o problema. Mas você vai sentir um imenso prazer na hora que você finalmente resolve esse problema, né? A gente estava recentemente num curso de matemática em Singapura, né? E a professora deu vários desafios ali pra gente durante o curso. E, nossa, é demais. A hora que você chega, conseguimos, resolvemos esse exercício aqui. Então, é uma alegria, apesar daquilo te causar um constrangimento, né? Enfim, então, as coisas que te fazem mais inteligente são as que causam primeiro a dor, depois o prazer. Né? Ele fala, usar uma droga, por exemplo, vai te dar o prazer, depois as consequências, a dor vem depois. Então, isso é o que te emburrece. O
que te faz melhorar, primeiro dá dor, depois prazer, ok? Enfim, esse é o quarto passo, que é o procurar desafios. Quinto e último passo, que é o ler muito. Ler muito, quem lê por prazer, é o que ele sempre diz. Lê muito quem lê por prazer, né? Ele vai falar sobre não gostar de ler, que muitas vezes isso acontece por mau estímulo, né? Má estimulação, professores que enfiam títulos maçantes e chatos que não inspiram ninguém para ler por obrigação, né? E aí o aluno toma um ódio por aquele negócio, ele fala, não gosto de ler, eu não consigo ler, eu chego na página 10, me travo, quero fazer outra coisa, ele tem um pavor daquilo, né? Então, lê muito quem gosta de ler, e quem gosta de ler são as pessoas que leem por prazer. É claro que você pode ler um livro que não... Esse aqui a gente não tá lendo só para se divertir, né? Apesar dele ter umas piadinhas ali no meio, não muito engraçadas, mas enfim. A gente acaba aproveitando com um outro objetivo, né? Mas para você despertar essa vontade de ler, tem que ser por prazer. É o que ele põe aqui, tá bom? Ele diz que você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode obrigar o cavalo a ler, a beber. Beber água. Se você pega o balde e enfia a água no focinho do cavalo, ele só vai ficar com ódio daquele balde, ele não vai beber água, né? Então ele fala e compara isso com a leitura, né? Ele diz que ler é lazer, comparando com um filme, por exemplo, né? Quantas vezes nós não escutamos, ele diz a frase, né? Eu li o livro e vi o filme, mas o livro é muito melhor, né? Por que que é isso? Ele diz que na leitura nós criamos o nosso próprio filme, nós desenvolvemos nossa imaginação, a gente imagina como é aquele personagem, como está sendo aquela batalha, como está o clima, né? Como é aquele lugar que ele está descrevendo. Então você vai lendo a descrição de um lugar e você vai montando aquilo na sua cabeça. Então, é por isso que o livro é muito melhor do que o filme, porque ele te dá ferramentas para você desenvolver a sua imaginação. A hora que você está sentado lendo, ou melhor, assistindo o filme, todas as imagens já estão prontas. Nossa, esse personagem é assim, esse lugar é assim, a casa é assim. Tá tudo de mão beijada ali, então você não tem estímulo cerebral nenhum ali. Você não tá criando, você não tá imaginando, né? Então por isso que a necessidade da leitura do livro, né? Por que eu vou ler o livro se eu já vi o filme, né? Porque é outra situação, é muito diferente. Muito bem, ele fala também que quem não lê é analfabeto no próprio idioma. Já vou ler aqui o comentário, tá? Então ele fala assim, as pessoas que não leem, tá? Lhes falta vocabulário. Então a pessoa só assiste televisão, só fica na internet, não lê o livro. O que vai acontecer? Ela vai ter o vocabulário do diálogo da novela, o vocabulário super básico e ruim da internet, né? Então ela vai ouvir uma palavra inerente na vida dela, o que é isso? Ela não tem noção. Então ela é analfabeta no próprio idioma por falta de vocabulário, ela não sabe as palavras, né? Interpretação de texto não se tem também, né? Então ele fala assim, quando você pega um objeto, né? Pega essa caneta e fala para os alunos escreverem descrevendo essa caneta. Ele fala que é fácil. É uma caneta e tal, mais fina, né? Ponta amarela, branco, amarela, com a escrita preta, e vai lá e escreve. Mas, quando você faz o contrário, você pede para a pessoa desenhar o que está escrito, ela trava, ela não consegue. Isso é problema de interpretação de texto, porque ela não consegue entender o que está escrito ali. E aí, ela trava. Então, ele fala que isso é um exercício interessante para ter essa noção de interpretação de texto. Ela não consegue criar imagens a partir de um texto. Consegue criar o texto a partir da imagem, mas não o contrário, né? Que é justamente isso que a gente tá falando, do livro, do filme e tal. Sempre a imagem pronta, né? E aí você tem que montar essa imagem com base no texto, aí a pessoa trava.
E ele fala também analfabeto no próprio idioma por não saber escrever, não consegue redigir, não consegue fazer uma redação, né? Então ele fala assim, quando você encontra um surdo mudo, você dá uma moeda pra ele, ele te responde, né? Ele tá emitindo um som. O que acontece ali? Não é que a pessoa é muda, a pessoa é surda e por falta da entrada danificou-se a saída. Ele fala que com a escrita é a mesma coisa. Por falta da entrada da leitura, você prejudica a saída. Você não consegue redigir um texto, né? Então ele fala assim, escreve bem quem lê bem. Lê bem quem lê muito e lê muito quem lê por prazer. É o esqueminha que ele faz ali, tá bom? Outro problema ali dos analfabetos no próprio idioma é a lentidão. Ele fala que se você parar numa prova, na saída de uma prova, você vai escutar, nossa, nem tava tão difícil, mas não deu tempo. Não tava difícil, mas não deu tempo. Não consegui fazer tudo. Fiz correr na redação porque tava acabando o tempo. Ele fala assim, essa lentidão é falta do hábito da leitura, né? Então ele fala assim, quanto mais vocabulário você tem, então você lê, você tem vocabulário, que é tudo que a gente tava falando antes, né? Quanto mais vocabulário você tem, melhor você interpreta. Quanto melhor você interpreta, melhor o seu raciocínio, né? Ou seja, você tá mais inteligente. E quanto mais você lê e interpreta bem, mais rápido você lê. Então, ele fala assim, realmente nas provas, a pessoa tem que ler 3, 4 vezes o enunciado para entender qual foi a pergunta, para enfim achar a resposta. Pô, você perde um tempo gigantesco, né? Então, ele fala que essa lentidão é essa falta de inteligência mesmo e causada pela falta do hábito de ler, né? Então, quem lê mais rápido, lê mais. Quem lê mais rápido. E fica uma bola de neve. Quanto mais você lê, mais rápido você lê, mais você quer ler, e mais rápido você já leu, e agora você quer outro livro, e assim vai. É uma bola de neve sem fim. O hábito de ler. Quarto passo. Não, isso aqui eu já falei. Tá, eu tô no quinto. Ler muito, então, é o mais importante, de fato, né? Resumindo tudo aqui, temos que ler. Então, ele diz sobre o prazer da leitura, né? Ele fala que quem lê muito, quem lê por prazer. Então, ele fala assim, como é que você sai desse trauma, né, da leitura? Ele fala assim, primeiro, você não vai ler livros técnicos, a princípio, tá? Preciso me desintoxicar, eu não consigo ler, eu tenho muita dificuldade de ler. Isso falando pra gente e pros nossos filhos e alunos, tá? A pessoa tem um trava, ela não rende, não consegue, né, ler. Então ele falou assim, você precisa destravar, abrir a porteira, que ele fala, por onde passa um boi, passa a boiada. Então você tem que achar esse boi aí que vai abrir o caminho, tá? Você vai começar a ler um livro legal, um livro de romance, um livro policial, um livro de mistério, um livro de um enredo que te envolva, ok? E aí você começou a ler. Leu lá 10, 15, 20 páginas e aquilo começou a, não sei se estou gostando, ele fala, fecha o livro e vai ler outro. Mas como assim? Não tem que terminar a leitura para saber se eu vou gostar ou não? Não. Se você, nos primeiros, se você não tá gostando, não é aquele livro que você fala, enquanto eu não terminar de ler, eu não vou dormir. Então não é o teu livro. Então não é o boi que vai abrir tua porteira. Então você vai descartar e vai pegar outro. Você vai começar. Tá chato? Outro. Não foi. Outro. Ele falou assim, no 10º ali, você vai achar. Ele falou assim, tem tanto livro escrito nesse mundo que um foi pra você. Ele conta em um dos vídeos que ele fez com o filho dele, né? E justamente dessa maneira. Ele falou assim, eu era um adolescente que não gostava de ler. Ele falou assim, você é mais burro por isso? Aí ele fala, não é que você vai ser, que você já é. Assim, então a gente vai ter que resolver isso. Você vai ter que achar o teu livro. E aí ele vai até que ele acha o Hobbit, se não me engano. E aí ele devora o livro e fala, nossa, já acabou, que pena que acabou, então nós temos uma continuação, tem o Senhor dos Anéis, então ele, né? Enfim, não que esse seja teu livro, mas ele dá esse exemplo e ele fala, você tem que achar o seu livro, porque a hora que você chegar no fim do livro, você pensar, poxa, acabou, que pena, eu queria que tivesse mais um capítulo ou que tivesse uma continuação, você descobriu o prazer da leitura. Isso te basta, ele fala, um único livro te basta, nesse sentido, de você saber como gostar de ler, né? Depois você vai poder ler outros livros mais técnicos e tudo mais, né? A gente tá fazendo material de alfabetização, tô lendo um monte de livros sobre alfabetização, não é aquela coisa que você fala, nossa, que demais. Mas eu já tenho o prazer da leitura, então eu consigo ler aquilo, né? E ele fala, a gente precisa chegar nesse ponto.
Ele fala que ele era uma criança, acho que ele tinha uns 12 anos, 11 anos, alguma coisa assim, tava brincando, né, na areia lá, e o primo dele fecha um livro gigante, ele fala, velho, e fala, que pena que acabou. Que é isso que a gente tá falando até agora, né? E ele pergunta, é bom o livro? Aí o primo dele dá o livro pra ele. E ele lê aquele livro durante a noite toda. Ele fala assim, a hora que eu olhei já tinha sol na janela. Ele fala assim, não dormi. Ele nem se deu conta do tempo passando, né? Lendo o livro. Ele queria terminar, ele queria saber o que ia acontecer. Que era o Conde de Monte Cristo, esse livro no caso. E aí, ali você tem, né, aquele start que fala, livro é lazer também, né? A leitura é lazer. Então ele fala isso. Como é que você descobre, então, o prazer na leitura? Primeiro, reduza, né, o tempo da TV, que te dá essa imaginação zerada, pronta, você não tem uma curiosidade, uma imaginação quanto aquilo está acontecendo, reduza esse tempo e ache o prazer pela leitura. Ufa, falei um monte de novo, né? E esse aqui é o capítulo. Ainda tem mais um capítulo que na verdade é uma coisa bem simples que ele fala aqui, ele dá uma comparação que é um pouco de cibernética que ele fala aqui. Enfim, ele dá 2 exemplos, né? Um exemplo de uma caixa d'água, aquela água entrando, a hora que chega no nível bate a boia fecha a entrada e aí você mantém. E o outro é então aqui ó, o exemplo da caixa d'água com a boia que impede que aquilo transborde. E um outro exemplo, quando você chega com um microfone perto de uma caixa de som. Um pequeno ruído no microfone faz um estrondo na caixa de som, que por sinal manda esse estrondo pro microfone que capta e dá aquela microfonia interminável, né? Então ele dá esses 2 exemplos. Que é assim, é autossustentável praticamente, né? Enquanto aquilo, se não interromper aquilo ali, ele vai continuar gritando, né? Então ele fala que o desenvolver da inteligência é isso. Ele fala, você pode ter 3 etapas. Ou você se mantém naquilo, então você tem até um certo nível de curiosidade, mas eu leio esse livro, mês que vem vou ler outro, enfim, você não tá decaindo, mas você tá mantendo como a boia, né? E aí ele diz que você pode desenvolver a sua inteligência de forma, né, diagonal, no sentido de ser esse som. Uma vez que você comece nesse ritmo de leitura, de curiosidade, de achar uma leitura que eu goste, enfim, você melhora seu vocabulário, sua interpretação, sua imaginação, é essa fonte autossustentável aí do exemplo do som, do microfone, né, na caixa de som, aquela microfonia. E que você pode começar a qualquer momento, né? Comece com as crianças, desenvolvendo o hábito da leitura e do prazer da leitura. Comece-se agora, se você nunca fez isso, se você tá mais velho e você quer começar, enfim. No final, ele dá uma provinha, tá bom? Que não tem resposta aqui também. Você tem que mandar um e-mail, se eu não me engano, pra conseguir as respostas. Ok? Fim, acabei. Deixa eu ler aqui as perguntas, podem ir escrevendo aí, finalmente, o que vocês acharam do livro no geral e alguns comentários que vocês tiverem, tá bom? Típico italiano, professor. Pois é, isso mesmo. Eu nem sei quantas vezes eu chamo de idiota aqui no livro. Enfim. Deixa eu ver. A Celinda falando. Essa é uma área que eu preciso de ajuda no meu homeschooling. Como selecionar livros vivos? Amo as suas dicas de livro, adoraria um tutorial de como escolher. Pois é, Celinda, eu acho que esse é o desafio de todo mundo, na verdade, achar bons livros, né? Livros desses, livros vivos que despertem seu interesse, sua imaginação, que a criança quer continuar lendo, né? Mas é interessante como ele fala aqui, ele fala que você tem um gosto, o meu livro preferido, que vai, o boi da minha porteira ali, é diferente do teu, né? Então, eu acho que é interessante a gente levar isso em consideração com as crianças. Apesar de ter as histórias, né, que dominam o imaginário, que as crianças têm mais disposição a se encantar, né, a querer saber como continua, mãe, lê mais um capítulo, né? Pode variar muito de um para o outro. Então, é muito legal a gente ter essa referência, mas sempre adaptando, né?
O livro do meu filho é este. É um livro técnico. Ele vai dormir todos os dias segurando esse livro. E todos os dias ele olha e fala as coisas do sol, da lua, não sei o que, mas isso aqui, e o buraco negro, e ele vai me contando. E enquanto eu não arranco o livro da mão dele, esse menino dorme, né? É um livro técnico, é o livro vivo dele, né? Então, enfim, a gente precisa ter dar essa oportunidade, né, para as crianças de elas acharem, né, esse livro. Deixa eu olhar aqui, ó. Tenho lido autores contemporâneos dizendo que não gostar de ler não tem problema, porque pessoas aprendem diferente e se eles assistem vídeos, por exemplo, seria o mesmo. Olha, tudo que é contemporâneo, a chance de não prestar é muito alta, viu? Vou te dizer um negócio. Sabrina, para crianças de 2 a 3 anos, é indicado leitura sem que tenha imagem formada, para que eles possam imaginar a história? Depende do nível de desenvolvimento da criança, na verdade, né? A gente começa com livro com imagens, por quê? Porque aquela criança está desenvolvendo um vocabulário que ela ainda não tem, né? Então, eu vou pegar aqui um livro com animais e tal. Ele não sabe ainda como é aquele bicho, né? Então, por exemplo, imagina uma vaca andando no pasto e tem uma cerca. Pô, a criança nunca foi para um lugar que tinha uma vaca, né? Nunca viu uma cerca na vida. Você nunca usou a palavra pasto, né? Ela vai imaginar o quê? Então, você tem que criar primeiro esse repertório nela. Eu acho que aí entra a validade dos livros com figuras, né? Que é aquela coisa que pelo menos ter uma noção. Porque nem tudo na vida a gente... Não consigo falar pro meu filho como é o Júpiter. Eu vou pegar uma foto para ele e mostrar. Ele sabe como é, né? Então, quando ele pensar Júpiter, ele vai ver aquela imagem. Então, para as crianças pequenas, elas têm esse ponto, elas estão em desenvolvimento ali ainda, né? E uma explicação, o que é uma vaca? É um bicho grande, tem 4 patas, um rabo. Ela vai criar ali um negócio, mas não necessariamente muito ligado à realidade, né? Então, tem essa função de desenvolver ali o repertório. E aí, com o tempo, a gente vai então tirando as imagens, diminuindo e então oferecendo mais os livros com os textos, tá bom? E para os livros que tem imagem, como faz? É o que eu tô falando, você pode usar, com certeza, né? Você tem as suas validades. Inclusive, tem aquela leitura dialógica, né? Que a gente faz com os pequenos, né? O que tá fazendo? O que essa vaquinha tá fazendo? Tá comendo a grama, né? Que é para desenvolver a fala observando uma imagem, né? Tem sua validade sim, tá? Isso aqui não se aplica direto para os menorzinhos, eles estão numa fase desse desenvolvimento ainda. Então, no meu ponto de vista, as imagens são importantes e depois elas vão perdendo a sua função e até atrapalhando, dependendo, né? E outra coisa tem também sobre... Eu acho que eu perdi alguma mensagem aqui. Não, é isso mesmo. Quando a gente fala, né, por que é tão ruim? Por que as crianças que estão muito na frente da TV perdem o interesse da leitura? Também por isso, porque, imagina, em 5 minutos de um desenho animado contemporâneo, o que acontece? Vai e volta, fala, corre, pula, entra no carro, acontece um monte de coisa em 5 minutos. Em 5 minutos de leitura, não vai acontecer aquilo tudo. Entendeu? Então você acaba desestimulando a leitura porque é muito lento, devagar, demora demais, né? Então, por exemplo, aqui a gente ainda faz uso de televisão. Eu falo assim, olha, à tarde ali, eu falo assim, vamos assistir o Pequeno Urso. Eu gosto desse desenho. Por quê? É o Pequeno Urso andando pela floresta com os amigos, ele fala uma coisa, o pato responde. Calma, mais lento, né? Então, você tem essa questão, né, da dinâmica e tal. No livro com as imagens é diferente. Você está fazendo uso de imagem, mas não é essa dinâmica, né, da exposição da tela. É outra situação. Então, não tem problema nenhum livro com imagem. Entrou de gaiato, mas tá amando. Então, depois você assiste as outras lives para pegar o que aconteceu aqui, tá bom? Eu vou compartilhar essa também. Deixa eu ver. É isso, gente. Alguma indicação de livro para crianças de 10 anos? Bom, eu não cheguei lá ainda, né? Mas depende muito do gosto da criança. Então, a criança tem um gosto meio, né, espacial, coisa assim, que eu acho que vai ser o meu caso aqui em casa,
né? Então, livros que tem essas coisas de viagens espaciais e tudo mais, né? Se tem gosto por descoberta, mistério, né? Um Sherlock Holmes, né? Se é aventura, né? Então, você tem que descobrir aí a linha que a sua criança gosta, que a sua chance de achar esse livro que quebre aí a porteira é maior, né? Então, é difícil a gente indicar assim, esse vai dar certo. Tem que achar o livro, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por compartilhar, por nada. Obrigada pela companhia. Foi muito legal esses 3 dias fazendo a live do livro, conversando com vocês, trocando lá no grupo também, tá sendo bem legal. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado e que usem algumas ferramentas que nós vimos aqui. É claro que quando a gente lê um livro, a gente não... algumas coisas a gente concorda mais, outras menos. A gente tem essa liberdade, né, de aplicar o que a gente viu, tudo, parte, enfim, né? Mas é muito legal essa troca que a gente tem, que a gente aprende, né? Quando é na leitura. E foi muito legal fazer essas lives para dividir, tá? Então façam a leitura, recomendo. Não assistam só a live. Leiam aí o livro do professor Pierre, tá bom? Ainda não sei qual vai ser o próximo título, se a gente vai continuar, né? Porque são 3 livros que é da sequência aqui. Esse é do aluno. No feed tem o livro, tá? Dos planetas, tá bom. Tem o do aluno, do professor e dos pais. Então eu acho que a gente aproveita muita coisa em todos os 3. Mas não sei ainda se a gente vai continuar nesse, mas a gente vai conversando lá no grupo e eu vou postando também aqui no Instagram, tá bom? Muito legal a iniciativa, mal posso esperar pelo próximo livro também, quero decidir logo qual que vai ser, né? E é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Pela companhia. Um beijo pra vocês e até a próxima.